Ele nunca tinha visto a luz. Desde o dia em que nasceu, tudo que ele conhecia era escuridão. As vozes ao seu redor, os passos nas ruas, o calor do sol no rosto, mas nunca, nunca um rosto, nunca um sorriso, nunca o céu. Para ele, o mundo era apenas som e sensação. E como se isso já não fosse suficiente, ele ainda carregava o peso do julgamento. Naquela época, muitos acreditavam que doenças assim eram castigo. Quem pecou? Era a pergunta que todos faziam. Foi ele ou seus pais? Mas ninguém perguntava o mais importante: como ele se sentia? Como era viver assim, todos os dias, dependendo dos outros, sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, apenas para sobreviver, ignorado por muitos, rejeitado por outros. Mas um dia, algo diferente aconteceu. Passos se aproximaram e, junto com eles, uma conversa. Alguém perguntou: Rabi, quem pecou para que este homem nascesse cego? Mas a resposta que veio mudaria tudo. Nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Pela primeira vez, alguém não olhou para ele com julgamento, mas com propósito. Então, algo inesperado aconteceu. Jesus se aproximou. O homem não podia ver, mas podia sentir. Sentiu quando Jesus cuspiu no chão, fez lama e colocou sobre seus olhos. Era estranho, diferente de tudo que ele já tinha experimentado. Mas então veio uma ordem: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele poderia ter duvidado, poderia ter ignorado, mas decidiu obedecer. Talvez, pela primeira vez na vida, ele sentiu esperança. E então ele foi, passo por passo, ainda na escuridão, até chegar ao tanque. A água tocou seu rosto. A lama começou a se desfazer. E naquele momento, tudo mudou. A escuridão desapareceu. A luz apareceu. Pela primeira vez, ele viu. Viu a água. Viu suas mãos. Viu o mundo. O impossível tinha acontecido. Mas a história não termina aqui. As pessoas ao redor ficaram confusas. Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros não acreditavam. Mas ele dizia: sou eu. E quando perguntaram como isso aconteceu, ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e me disse para lavar. Eu fui e agora vejo. Mas nem todos ficaram felizes. Os fariseus começaram a questionar, interrogavam, duvidavam, tentavam encontrar uma explicação. Chamaram seus pais. Este é o seu filho? Ele nasceu cego? Seus pais confirmaram, mas tinham medo. Medo das consequências. Então disseram: ele já tem idade, perguntem a ele. E mais uma vez, o homem foi interrogado. Mas dessa vez, ele respondeu com firmeza: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Simples, direto, incontestável. E mesmo diante da pressão, ele não voltou atrás. Porque quando alguém experimenta algo real, ninguém pode tirar isso. Mais tarde, Jesus o encontrou novamente e perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: você já ouviu. É aquele que fala com você. E naquele momento, o homem não apenas enxergava com os olhos, mas também com o coração. Ele respondeu: eu creio, Senhor. E o adorou. Essa não é apenas uma história sobre visão, é sobre transformação, sobre alguém que passou da escuridão para a luz, sobre alguém que foi ignorado,
mas nunca foi esquecido por Deus. E talvez existam áreas na sua vida que ainda estão no escuro. Talvez você também esteja esperando por algo, por uma mudança, por uma resposta. E essa história nos lembra de uma coisa, que um encontro pode mudar tudo. Assim como mudou para aquele homem, pode mudar para você também.